Então o artigo 14 ele começa sobre essas formas em que se dará a soberania popular, essa relação dessas formas. Tá? Depois ele vai tratar do alistamento. O alistamento, eu não vou entrar muito em detalhes hoje, porque nós vamos ter a próxima aula, nossa segunda aula, ela vai tratar especificamente esmiuçar, e vocês vão ver que está no nosso edital bem esmiuçado a questão de alistamento, da transferência, da segunda via, da revisão. Eles querem saber muito se vocês têm essa noção especificamente em relação aos direitos políticos, como vai se dar, quando vocês vão ao cartório eleitoral e agora vão ter que ir fazer a biometria, né? Quem não foi agora procura o cartório eleitoral para fazer o seu recadastramento pelas digitais, senão não vai conseguir votar na próxima eleição. Então vocês procurem o cartório e vocês vão ter. Os TREs querem que vocês saibam o rol de possibilidades relacionadas aos direitos políticos quando vocês procuram o cartório eleitoral. Aqui vocês têm que ter noção, gente, dos 18 até, eu costumo colocar aqui, 69,9. 18 a 69,9. Aqui, o voto é obrigatório no Brasil. Teve muita discussão recentemente sobre se o voto deveria tornar facultativo ou continuar obrigatório. E continuou obrigatório, tá? Embora nós tenhamos ainda, se eu não me engano, foi uma votação até parecida na Câmara, se valia o voto obrigatório ou o voto facultativo. Precisava de 308 e não atingiu. A votação foi agora em junho, se eu não me engano. Não atingiu os 308 votos na Câmara, então por isso não foi aprovado. 18 a 69,9 é obrigatório. Dos 16 aos 18 e mais de 70 anos, facultativo. Isso aqui é o que normalmente eles perguntam. E nós vamos ter, se não me engano, tem uma questão disso hoje nas nossas questões. Eles vão perguntar justamente se vocês sabem essa diferenciação aqui. Normalmente a gente não sabe, o voto é obrigatório, mas não lembra direito. Isso aqui é meio básico do nosso direito eleitoral e que vocês têm que lembrar dessa questão da exceção. O voto facultativo para esses casos. Tá? Ela vai trazer também que não podem se alistar os eleitores dos estrangeiros, então estrangeiro não se alista como eleitor no Brasil. Tem o processo de naturalização, que depois também vai ser abordado. E durante o período militar, os conscritos. Aqui, os conscritos, normalmente a gente não sabe o que são os conscritos. Quando a pessoa se alista aos 18, lá o rapaz se alista aos 18, se ele vai servir, ele fica um ano lá servindo. Naquele período ali, ele não pode se alistar eleitor. Ele fica com os direitos políticos suspensos naquele período. Se ele já tiver, fica suspenso. E se ele não tiver, ele não pode se alistar durante o período em que ele é conscrito lá no serviço militar. Tá? São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aqui os analfabetos podem votar, é facultativo, mas não podem ser votados. Está bem expresso na Constituição. Também vai trazer a questão da idade mínima. E na idade mínima é uma boa questão de prova para técnico, porque também é mais letra pura da lei, tá? No caso aqui da Constituição. Isso aqui alterou, tá para alterar, na verdade, ainda não alterou. Presidente, vice-presidente, senador, governador, vice, deputado federal, estadual, prefeito e vereador. Tá tudo esquematizado ali na Constituição. Se vocês forem dar uma lida, tá no parágrafo 4º. Presidente e vice hoje, 35, aqui 35 anos, governador 30, deputado federal e estadual e prefeito 21 e vereador 18. Isso cai em prova,
muitas questões já caíram, tá? Principalmente hoje para técnico judiciário, por isso que a gente tem que frisar bem. A analista já não cai tanto, porque eles querem um pouco mais profundidade. Isso aqui está para ser alterado. Acredito que até a prova de vocês não vão votar no Senado. Já foi votado na Câmara, mas ainda não foi votado no Senado. Vocês têm que prestar atenção até, vamos supor que eles alterem até a prova, até dezembro lá, eles alterem no Senado. Então vocês têm que ver, vocês vão ter que cuidar, porque pode cair na prova já a nova lei. Por quê? Porque eles colocam ali a especificação da matéria e colocam e alterações posteriores. Alterações posteriores até a data da prova está valendo. Não é até. Muitos alunos me perguntam, é até o edital ou até a prova? Porque eu não posso, se uma norma existe no ordenamento jurídico, eu não posso para uma prova dizer, salvo se a própria norma estipula. Aí vocês vão me dizer, mas o Código de Processo Civil vale só para 2016, porque está especificado ali na norma. Ó, o Código de Processo Civil terá validade 1 ano após a sua publicação. Está especificado ali. Então, por isso que não é aplicado na prova. Mas, por exemplo, uma norma, reforma política, não tem uma previsão, só vale a partir de 2016. Não, vale a partir da publicação. Então, vocês têm que cuidar. Hoje, eu aconselho a vocês aguardarem essas datas, porque eu acho que é muito difícil eles alterarem até a prova de vocês. 35, 30, 21 e 18, tá? Essa especificação. Eles adoram perguntar governador, porque é o mais diferente. Normalmente aqui as idades de maioridade, antes era 20, agora já é 18, mas antes era 21. Então aqui a pessoa tem uma noção, então 30 é o que fica mais diferente, é o que eles gostam mais de perguntar. Mas vocês guardem essas idades mínimas, que é o que está na nossa Constituição. Isso aqui, idade mínima para poder tomar posse, tá? Por quê? Porque a legislação diz que a idade mínima vai ser averiguada na posse. Então, por exemplo, vamos supor que um candidato a vereador concorra com 17, mas ali em novembro ele faz 18. Ele, na hora da posse, ele vai ter 18, então ele pode concorrer. Já vi também perguntarem isso em prova de concurso. Tá? O militar. Aqui tem duas especificações. Se ele está listado, ele pode ser eleito. Nós temos casos famosos hoje, por exemplo, o próprio Jair Bolsonaro é um militar e ele está eleito deputado federal. Então ele pode ser eleito se é listável, tá? Só que aqui nós temos aqui uma diferenciação. Menos de 10 anos no serviço militar e mais de 10 anos no serviço militar. Essa diferenciação da Constituição, tá? É que aqui é um afastamento obrigatório. Então, se ele tem pouco tempo, obrigatório. Se ele tem pouco tempo, ele tem que ter um afastamento obrigatório do serviço militar. E em relação ao de mais de 10 anos, é a figura da agregação. Ele é agregado à autoridade superior e, se eleito, torna-se inativo. Então, aqui não há um afastamento, digamos, ele é agregado à autoridade superior e efeito inativo. Aí vocês vão me perguntar, mas o que é essa agregação? Eu não vou entrar nesse mérito para você, porque não era de uma prova, principalmente a parte de direito eleitoral, é mais em relação a se vocês sabem que existe essa diferenciação aqui. Eu já vi também, caiu muitas vezes em prova, essa diferenciação em relação ao militar. Por isso que a gente costuma colocar em relação ao agregado mais de 10 anos, menos de 10 anos. Tá? Isso está no nosso parágrafo 8º do 14. Tá? O parágrafo 10º, eu não vou também entrar em mérito, porque não é Em prova de analista, nós vamos ter uma especificação muito grande disso aqui, AIME, que é o nosso parágrafo 10º. Ação de impugnação de mandato eletivo, que é o que está acontecendo com a Dilma, o CEF. Então lá o Aécio entrou contra a Dilma e o Michel Temer, uma AIME. Então, ação para impugnar o mandato eletivo, no caso de presidente da República, é um exemplo. Então a nossa AIME, ela tem uma previsão constitucional, vai se dar, para entrar, tem que entrar até 15 dias depois da diplomação. Então a Dilma foi diplomada em dezembro, até lá o iniciozinho de janeiro, a coligação do Aécio entrou com a AIME
para o TSE julgar se é caso de impugnação de mandato. Está se falando muito disso na mídia e vai se falar muito agora também nos próximos meses, que está realmente sendo julgado isso aqui, né? Vocês vão pegar os portais, semana passada mesmo tinha lá TSE e continuará a julgar o processo de impugnação da Dilma. É bem essa questão aqui. Previsão constitucional em relação a abuso de poder econômico, político nas eleições. Então tem mais a ver. Eu só queria saber queria que vocês tivessem essa noção dessa existência dessa ação aqui, da previsão constitucional dela, porque na nossa última aula, aula 6, nós vamos especificar as nossas ações, porque elas podem cair, então nós vamos talvez ter uma abordagem de novo, nós vamos levantar essa AIME. Hoje é só para vocês terem noção da existência dela e de que ela está muito presente hoje no nosso aparato, na nossa mídia, porque está se julgando lá no TSE a impugnação do mandato da Dilma Rousseff. Tá? O mais importante talvez seja agora aqui, que é o que cai em relação ao alistamento. Nós vamos até falar disso na nossa próxima aula, mas já vou adentrar aqui, que não direitos políticos. Ó, direitos políticos. Os direitos políticos, eles não existe cassação. Vou colocar bem grande aqui, ó. Não caça. Por que isso? Porque na ditadura caçavam. Então está bem expresso na Constituição, que é a Constituição que veio após esse período de ditadura, em 88, né, veio 3 anos após. Então eles querem saber que vocês sabem que não é possível caçar direitos políticos hoje no Brasil. Só suspende ou perda. Esses dois casos. E às vezes parece meio a mesma coisa. Uma prova lá vocês estão, além de muito nervosos, assim, querendo responder rápido, né, para dar tempo de fazer tudo. Vocês, a cassação de direitos políticos se dará nesses casos. Aí vocês nem prestem atenção naquela palavra cassação. Então, isso eu também já vi em prova, aconteceu em prova. Então vocês tomem cuidado e fiquem com essas duas questões. Perda e suspensão. Que aqui nós temos as nossas hipóteses, tá? Que seria cancelamento de naturalização. Estrangeiro naturalizou, tá? Estrangeiro naturalizou e depois teve um cancelamento dessa naturalização. Aí vai ter perda dos direitos políticos, tá? Incapacidade civil absoluta. Aqui nós temos os casos das interdições, né? Incapacidade civil absoluta, quando uma pessoa é doente mental, não tem mais como se gerir, é uma hipótese dessa hipótese de suspensão e perda de direitos políticos, tá? Aqui não precisa muito eles não cobram muito de dizer se é caso de perda, é caso de suspensão. Aqui, cancelamento seria caso de perda, não suspensão, tá? Mas eles não vão esmiuçar, é perda, é suspensão, né? Depois, quando vocês entrarem no TRE, vocês vão ter essa especificação. É caso de perda, é caso de suspensão. Aqui, para a prova de vocês, eu não vou ocupar muito essa diferenciação, porque não é o que eles buscam averiguar na prova de vocês, tá? Então, o cancelamento de naturalização, capacidade civil absoluta, recusa a obrigação a todos imposta. Isso aqui é o serviço militar. Tá? Vamos supor que a pessoa não se recusou ao serviço militar. Quem não tem título não faz se não se alistou. É um dos requisitos lá para fazer o título quando ele tem 18 anos, por exemplo. Vamos supor que ele fez antes dos 18, aí vai estar lá o título dele, mas depois ele vai ter, se ele recusar o serviço eleitoral, é caso de perda de direitos políticos também, tá? A principal aqui, que é o que tem mais casos, a cada dia mais casos surgem para nós nos cartórios e vocês vão, quando entrarem lá nos cartórios, vocês vão trabalhar diretamente com esse registro aqui. Condenação criminal transitada em julgado.
Transitado em julgado, não pode ter mais recurso. Terminou o processo, tá? Então, terminou o processo, não pode mais recorrer, tem a condenação criminal. Qualquer crime. Pode ser crime de um potencial ofensivo baixíssimo. Teve condenação criminal transitada em julgado, vai ocasionar suspensão dos direitos políticos. Tá? Então, é uma hipótese que ocorre muito. Nós recebemos do Tribunal de Justiça diariamente várias condenações criminais. Aliás, nós temos um período de violência e de criminalidade muito alta no país. Então, por isso que a hipótese vai ser... A maior hipótese de suspensão seria a questão da condenação criminal. Improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Improbidade administrativa são os casos dos agentes públicos, tá? Que tem algum tipo de condenação por improbidade. Nós temos uma lei específica de improbidade administrativa, tá? E quando há uma condenação de um agente público, pode não ser só um mandatário, prefeito, vários casos são os mandatários, mas às vezes pode ter uma condenação de um diretor ou, enfim, de um agente público com, digamos, responsabilidade sobre um determinado ato. Então, quando há uma condenação em decisão judicial por improbidade administrativa, também um caso de suspensão dos direitos políticos. Na prova de vocês, eles querem saber se vocês lembram isso aqui. Caso que não é cassação, suspensão ou perda. Tá? Já vi muito cair em prova também. Se vocês forem responder questões de prova, vocês vão ver várias questões relacionadas a essa questão. O professor de Constitucional provavelmente também vai abordar isso aqui com vocês, mas na próxima aula nós vamos esmiuçar os direitos políticos. Tanto capacidade ativa quanto a passiva. Hoje é mais um aspecto constitucional de que hoje, e nós lembramos que nós vimos nos princípios, que é, por exemplo, nós temos aqui os casos da suspensão e perda. Aí um juiz quer inovar e colocar lá uma condenação por, sei lá, enfim, não uma condenação, mas uma hipótese em que não enseja suspensão, ele vai lá e suspende, tá? Aí ampliou o princípio, diz que a restrição são nesses casos previstos, tanto pela Constituição quanto por lei ordinária, lei específica sobre essa matéria, tá? Na próxima aula a gente entra mais em relação aos nossos direitos políticos. Próximo ponto. A Constituição, ela traz para nós também o artigo 16 e o artigo 17. O artigo 16, se vocês estão antenados, não dormiram ainda na nossa aula, né? Assim, se vocês estão antenados, vocês lembram que eu já falei do 16. O 16 era naquele princípio que diz que a lei tem que estar, para ser aplicada numa eleição, ela tem que ser publicada até um ano antes da data dessa eleição. Então, esse é o 16, é todo esse princípio do direito eleitoral. Ó, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, ou seja, ela entra em vigor na publicação, mas ela só se aplica na eleição que ocorrer um ano antes, um ano depois em que ela for publicada. Então, por exemplo, vamos supor que a eleição é em 2 de outubro, para ser aplicada nessa eleição de 2 de outubro, a lei tem que ser publicada até um ano antes no ordenamento. Ela vai ter validade, mas ela não vai ser aplicada. Esse é o 16 que a gente abordou em princípio. E o 17? O 17 é justamente aquela, também já falamos no princípio, mais ou menos, que é dos partidos políticos, dizendo que os partidos, eles têm, a criação, ela é irrestrita. Preenchendo os requisitos, que nós vamos ver também na aula da Lei 9.096, preenchendo os requisitos para a formação, é livre a criação de partidos políticos. E eles têm autonomia total sobre a gerência, digamos assim, e a regulamentação do seu estatuto, digamos assim.
Então essa previsão constitucional se dá porque antes nós tínhamos a causa da ditadura, que eu também já abordei com vocês. Então se vocês forem ler a questão dos partidos, vocês vão ver que ele tem caráter nacional, ou seja, não existe partido só no Rio Grande do Sul e que não existe em Santa Catarina, por exemplo. Então é caráter nacional. Eles têm que prestar contas à Justiça Eleitoral, eles recebem dinheiro público, tá? Nós vamos também trabalhar isso depois nas nossas aulas seguintes. Recebem dinheiro público, tá? Eles não podem receber dinheiro, por exemplo, de governo estrangeiro. Eles têm essa previsão de que não há, para não interferência de estrangeiros na soberania popular, na soberania nacional, digamos assim, não há essa previsão, há essa previsão de que eles não recebam dinheiro de órgãos e de países, enfim, de origem estrangeira, tá? Então eles têm essa autonomia, o funcionamento parlamentar. Então, de uma maneira, resumidamente, o artigo 17 ele trata dessa ampla possibilidade que nós temos hoje de formação de partidos políticos no Brasil. Tá? Essa é a questão do 17. Nós temos também, importante para vocês frisarem, que a Constituição diz que só a União... O que é a União? União é um ente federativo. União, Estados e municípios. Esses são os nossos 3 entes da federação. Importante vocês terem isso aqui em constitucional também, que vocês vão abordar. Essas 3. A União, ela tem a competência privativa, ou seja, só ela pode criar leis em relação à matéria eleitoral, em relação ao direito eleitoral. E aí nós temos o caso de municípios que às vezes colocam não pode sujar aqui de determinada propaganda. Aí a Justiça Eleitoral tem que se meter para dizer que só a União pode legislar sobre a lei eleitoral, sobre criar leis relacionadas ao direito eleitoral. Isso é a previsão do artigo 22, compete privativamente. Tem essa previsão, então tem abordagem no Constitucional, mas eu gostaria que vocês frisassem que em relação à nossa matéria, nós vamos ter leis federais relacionadas ao direito eleitoral, tá?